Bom dia a todos, bom dia a turma do sexto ano. Vamos aqui começando mais uma semana, tá? Vamos iniciando mais uma aula de matemática. Nesta semana a gente continua no capítulo de números decimais. Vamos ver mais algumas operações e algumas propriedades, tá certo? Na aula de hoje a gente vai estudar potenciação e radiciação de números decimais. Assim como a gente tem feito com números inteiros, com as frações, após realizar as operações, a gente parte para essa parte de potência e raiz. Com os números decimais não vão ser diferentes, tá certo? Como a gente já vem no estudo de recentemente frações, potenciação e radiciação, você não vai sentir muita dificuldade. Por quê? Vamos ver aqui o exemplo. Olha, para resolver uma potência ou uma raiz quadrada, cúbica, seja qual for, de um número decimal, você vai ter que transformar para uma fração. E a gente já viu nas últimas aulas como transformar, né? Número decimal para número fracionário. Professor, por que eu tenho que transformar o número decimal para a fração para poder resolver? Que é a forma mais simples, tá? Se você for querer, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, ó, 0,5 elevado a 2. Potência a gente já sabe. Por exemplo, 0,5 elevado a 2, sabemos que é 0,5 vezes 0,5. Né? É um número multiplicado pela quantidade de vezes que tem o expoente. Se você for multiplicar 0,5 vezes 0,5, vai dar a resposta correta. Porém, a chance de você errar alguma coisa durante o cálculo, errar vírgula, é muito maior do que você transformar para fração e resolver, certo? Então vamos aqui, ó. Como é que eu indico você resolver uma potenciação de números decimal? Transformando. Então aqui tem 0,5 elevado a 2. Então vamos transformar esse 0,5 em fração, daquela forma que a gente viu nas últimas aulas. Olha quantas casas decimal tem depois da vírgula, certo? Então aqui eu tenho uma casa decimal. Então, se eu tenho uma casa decimal, eu coloco o número 5 em cima, dividido por 10. Por que por 10? Porque o 10 tem apenas um zero, a quantidade de casas decimais que eu tenho. Estou só recapitulando. Se aqui por acaso fosse 0,55, eu teria duas casas decimais após da vírgula. Então eu ia botar dois zeros. Ia ficar 55 dividido por 100. Mas voltando aqui. Transformei e aqui ficou 5 dividido por 10 elevado a 2. Agora é só resolver da forma que a gente já aprendeu. Resolvo 5 elevado a 2 e 10 elevado a 2 separadamente, tá certo? Então vamos aqui, ó, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. E 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100. Pronto. Aí aqui eu já encontrei, resolvi a potência, 25 sobre 100. Aí aqui, já que você saiu do número decimal para fração, e agora você tem uma fração, você volta para o número decimal. Aquela regrinha da vírgula. Se eu tenho aqui dois zeros, eu ando duas casas decimais. Ó. Então fica 1, 2. Então a vírgula fica logo após o 2, 0,25. Tá? Então acredito que essa seja a forma mais simples. Você transforma para a fração, resolve a potência e depois volta para o número decimal. Tá? Ah, professor, eu quero resolver 0,5 vezes 0,5. Vai dar a mesma resposta, você vai encontrar 0,25, tá? Então aqui eu deixo a seu critério como você prefere responder. Eu quero que você não erre potência, você não pode mais errar potência porque a gente vem há muito tempo estudando isso. Se fosse 0,5 elevado a 3, seria 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, 3 vezes porque está elevado a 3, e assim por diante, tá certo? Ótimo, potenciação concluída. Agora vamos para... Aqui eu tenho mais alguns exemplos. Ó. Aqui, por exemplo, 0,15 elevado a 2. Aí você transforma para fração, resolve. Ó, 15 elevado a 2 dá 225, 100 elevado a 2 dá 10.000 e depois volta a vírgula. Tá ok? E caso você queira resolver desta forma, também tem aqui uns exemplos. 0,3 elevado a 2. Aqui você pode fazer 0,3 vezes 0,3, você vai encontrar 0,09. Só tenha cuidado com a vírgula. E aqui um exemplo claro, né? Não muda. Qualquer número elevado a zero vai ser sempre 1, certo? Pode ser número inteiro, pode ser número decimal, pode ser fracionário,
Não importa, qualquer número elevado a zero sempre vai ser 1, certo? E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, não confundam isso, tá? Vamos aqui agora para radiciação, ou seja, raízes. A dica que eu dou também é, se eu tenho raiz de número decimal, transforma esse número para fração, que você consegue visualizar melhor. Então aqui eu tenho raiz de 1,44 e vou transformar esse 1,44 em fração. Eu tenho duas casas decimais depois da vírgula, então vai ser 144 dividido por 100. E aqui eu resolvo a raiz quadrada, de cima e de baixo. Raiz de 144, 12. Raiz de 100, 10. Então aqui a resposta eu tenho 12 sobre 10. E agora eu volto para o número decimal. Aqui eu tenho um zero, então eu volto uma casa decimal. Então, uma casa, a vírgula fica 1,2. Sem mistério, tá? Transforma para fração, resolve raiz, que você já sabe, e depois volta para decimal. Aqui, ó, 0,64. Duas casas depois da vírgula, então fica 64 sobre 100. Aí agora eu vou resolver a raiz. Opa. Raiz de 64, 8. Raiz de 100, 10. 8 sobre 10, volto para decimal. Um zero, volto uma vírgula, então fica 0,8. E assim por diante. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem aí com a atividade. Até a próxima aula.